Graça e a paz no nome do Senhor Jesus Cristo, para você que vai estar compartilhando comigo esse tempo de devocional, nesta manhã de domingo, e que a graça do Senhor possa falar com você. Antes de tudo, eu quero fazer novamente um lembrete, como fiz no outro, para poder contemporizar sobre quem estamos falando. Nós vamos falar hoje sobre uma passagem de Isaías. Mas para isso temos que entender que Isaías, ele era conhecido como profeta de olhos de águia. E ele profetizou num tempo entre 739 a 681 antes do Senhor chegar à terra, para uma nação que havia rejeitado o seu Deus. Pois eles haviam decidido adorar deuses e ídolos estranhos, ao invés do Deus verdadeiro Yahvé. Por conta disso, a nação de Israel estava em um julgamento pesado. E que outra curiosidade é que o livro de Isaías pode ser dividido em duas situações, em duas partes. A primeira, a situação que ele se encontrava. Na segunda, a solução que veio da parte do Senhor, que é a graça do Senhor. E o trecho que nós vamos estar falando hoje é sobre Isaías 55, do verso 8 ao 13, que diz: Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos muito mais altos do que os seus pensamentos. E assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Por fim, no lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para um sinal eterno, que não será destruído. Isso é o que diz o trecho de Isaías 55. Então vamos ao devocional. Primeiro, sempre que nós precisamos de uma resposta para uma pergunta urgente, ou sabedoria para uma questão importante que venha a aparecer na nossa vida, nós somos tentados a pegar a nossa Bíblia, ou pelo menos uma boa parte ainda faz. Sendo que grande parte da população hoje em dia procura a autoajuda, os coaches da vida, as frases decoradas, os profetas de plantão no YouTube, as mensaginhas de WhatsApp de um para o outro, em busca de respostas. Mas se abríssemos as suas páginas na Palavra de Deus, sem propósito, nós vamos estar perdendo nosso tempo, pois muitos abrem aleatoriamente e oram para que caia em um versículo específico, que atenda à necessidade específica no momento exato que a pessoa precisa. Se não acontecer isso, a palavra não foi o que ela esperava, ou seja, o que ela queria. Mas, embora isso possa acontecer ocasionalmente, não regra, não é um caminho eficaz para encontrar a sabedoria e receber um refrigério na nossa vida diária. Porque a rotina diária de leitura das Escrituras é que nos supre com a semente que nós precisamos para as secas que podem experimentar na nossa vida. Porque nem sempre o mundo tem chuva todo o tempo, ou seca todo o tempo. Sempre virá um tempo de bonança ou um tempo de tempestade. É a lei da natureza. Na nossa vida também é a mesma coisa. Mas o que nos mantém firmes para passarmos este tempo no meio cotidiano, no meio da seca e da fartura, no meio da chuva ou das intempéries da natureza, é o nosso conhecimento do que virá na estação seguinte, ou do preparo que nós buscamos ter de conhecimento para passar essa situação. Da mesma forma na nossa vida cristã, o que nos supre, o que nos dá esse preparo é a palavra do Senhor. E nos versículos 10 e 11 desta passagem que nós lemos hoje, Isaías 55,
Nós vemos que o Senhor aqui fala, através de Isaías, que a chuva desce do céu e rega tudo o que ela toca. E essa é uma imagem poderosa. Principalmente uma sociedade como nós, brasileiros, que somos uma sociedade agrícola, né? Como eles também eram, uma sociedade agrícola, que dependia muito da chuva para que regasse a terra, para que assim pudessem ter colheitas necessárias e suficientes para fortalecer a sua economia e se sustentarem. E o acesso a correntes de água não era fácil naquela região, não. Não era como o nosso do Brasil, que nós temos rios em abundância, água em abundância. Não havia, aonde eles estavam naquele momento, o rio Nilo, como era no Egito, nem máquinas de irrigação, como nós temos hoje nas nossas colheitas. Assim eles dependiam exclusivamente de Deus para enviar a chuva no tempo certo, a temporã e a serôdia, exatamente conforme o plano de Deus para eles, que dependesse do Senhor, para não se esquecer de que do alto vem o seu socorro. A demanda básica de sobrevivência, ela se ampliou, e assim ampliando também a fé daquela sociedade, e assim os condicionou a confiarem no Senhor, não apenas para suas necessidades físicas, mas também espirituais. E essa chuva que eles buscavam não era apenas para o seu próprio alívio, mas também preparava as colheitas para fornecer e produzir as sementes que assim seriam necessárias nos anos que viriam. Outra curiosidade é que a boa colheita fornecia sustento em sua condição atual, mas também garantia a provisão futura. E é exatamente isso que a palavra do Senhor faz por nós hoje, no nosso dia a dia. A palavra de Deus é como a chuva que cai do céu. Ela suprirá, como sempre supriu, as nossas necessidades imediatas e vai refrescar o nosso espírito, mas também plantará sementes que nos sustentarão e nutrirão a cada um de nós em nosso futuro. Deus está preparando a nossa vida hoje, enquanto nós lemos a sua palavra, ou estamos aqui nesse momento fazendo esse devocional, porque estamos falando da sua palavra, porque Ele vê o que nos espera no futuro, nós não. E por fim, nem eu e nem você, nem sempre vamos precisar sentir o impacto da palavra para receber os seus benefícios. Nós nos enganamos ao escolher agir de acordo com um sentimento em vez de ter uma ação intencional que prepare o nosso caminho. Às vezes, você receberá os benefícios da palavra como uma satisfação imediata depois de comer. Mas, frequentemente, meditar na palavra do Senhor vai poder parecer mais como espalhar sementes em uma terra estéril. Você não sabe quando vai crescer, mas pode ter certeza de que um dia ela vai crescer, ela vai brotar. Pois a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E sempre há uma colheita onde ela foi plantada e regada por orações. Escolher se alimentar da palavra de Deus é um ato vital para que o seu e o meu futuro, o nosso futuro, seja tão bom quanto pode ser o nosso presente, se assim permanecermos regados no Senhor. Então continue lendo a sua palavra e deixe a chuva do Senhor vir sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.